Amém, aleluia. Você já sentiu sede, muita sede, e você começa a tomar algumas coisas para tentar matar a tua sede, e a tua sede não é saciada? Você já teve a oportunidade de estar correndo ou andando em algum lugar, e de repente a única coisa que vai matar de fato a nossa sede é água, mas daí você tem tudo menos água, você tem refrigerante, você tem café. Eu tomo muito café para matar a sede, mas ele mata a sede paliativo, porque daqui a pouco a sede volta. É tão interessante porque nós conseguimos olhar a nossa vida com essa sede, como essa sede de água viva que vem do trono de Deus, que é a proposta nossa nesse segundo semestre, em que nós buscaremos o fluir do avivamento. Que nós buscaremos a presença de Deus para matar a sede que nós temos, essa sede que só será saciada quando nós nos colocarmos na presença dEle. Quero convidar você, já no início deste culto, a abrir a tua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 29, e nós vamos ler no verso de 11 até o 13. Jeremias 29, de 11 a 13. A palavra do Senhor nos diz... Vou ler a partir dos 10. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. E no verso 11 ele diz: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. E no verso 12: então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Vamos orar? Pai, nós queremos nessa manhã te agradecer por esse tempo precioso que nós temos de ouvir a tua palavra. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos direcione e nos conduza neste tempo em que nós entendemos que o Senhor nos leva àquilo que nós chamamos de avivamento, que nada mais é do que cada um de nós decidirmos ir para a cruz, porque é por lá e é através de lá que nós teremos, ó Deus, o tratamento que o Senhor tem para a nossa vida. Que nós possamos neste tempo beber da água que vem do teu trono, da água que vem do rio de água viva. E que essa sede, que em um momento ou outro eu ou algum dos meus irmãos podemos estar saciando temporariamente com aquela água que não mata a sede, que nós possamos ir à fonte verdadeira que é o Senhor, e que o Senhor possa fluir em nós e nos conduzir para a honra e glória do teu nome. Ó Deus, enquanto nós estamos aqui neste mundo, enquanto nós estamos aqui neste plano, nós queremos ter este contato verdadeiro com o Senhor, te buscando verdadeiramente, para que a nossa vida seja transformada a tal ponto que nós possamos glorificar o teu nome em cada momento da nossa existência. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. Nós começaremos nesse segundo semestre a trabalhar tanto nos jovens, quanto nos adolescentes, quanto nos nossos cultos, buscando deste avivamento, desse encontro real nosso com Deus, para que a gente possa entender de fato a vontade de Deus para a nossa vida, e isso de fato é avivamento, e que nós possamos, ao ter esse encontro com o Senhor, saciar a nossa sede nessa fonte de água viva, como nós cantamos, e buscar ao Senhor, como nós vimos neste texto, de todo o nosso coração. Mas antes de nós começarmos a nos aprofundar, eu quero trazer o contexto deste texto de Jeremias, que ele nos traz aqui no capítulo 29, no verso de 11 até 13, quando Jeremias chama o povo para um alerta, e Jeremias dizendo assim: prestem atenção, e aqui o próprio Senhor diz no verso 10, quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta para a pátria. E essa promessa continua ainda para mim e para você. Deus ainda tem a promessa de nos levar de volta agora para a pátria, mas é a pátria celestial, a nossa casa final, onde nós moraremos a eternidade. Essa promessa continua de Deus para o homem lá no Velho Testamento, e hoje ela continua perdurando. E aqui o Senhor vai dizendo: olha, eu olho para vocês e eu não quero mal de vocês.
Embora é lógico que na maioria das vezes, ou em muitas vezes, nós olhamos a nossa história e a gente não entende os porquês, a gente enche de interrogações, mas ele está dizendo: o que eu tenho para vocês, meus filhos, é tempo de bênção, não é de maldição. E aí ele continua dizendo: então vocês vão me procurar. E aí, numa outra versão que a gente estava lendo essa semana, ele fala: quando vocês me procurarem, ou seja, ele parte de minha busca por Deus, porque ele já está disponível para mim e para você desde o começo. E ele diz: e quando vocês me procurarem de todo o coração, de todo o seu ser, vocês me encontrarão. E aqui no verso 14 ele diz assim: eu afirmo a vocês que vocês me encontrarão, e eu os levarei de volta à pátria, e eu os ajuntarei de todos os países, de todos os lugares por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei, e levei como prisioneiro. Eu, o Senhor, estou falando. Ele está dizendo aqui para o povo que estava cativo, mas essa palavra ainda continua sendo para mim e para você, e nós podemos olhar o início da criação do mundo e entender que essa pátria, esse lugar onde Deus criou para mim e para você, continua disponível. Mas eu preciso buscar Deus de que forma? De todo o meu coração. Nesse período aqui, 600 anos antes de Cristo, quando Jeremias traz essa profecia, ele traz ela porque ele fica sabendo que alguns falsos profetas, ali da Babilônia, eles estavam enganando o povo. Esses profetas estavam enganando aqueles que estavam exilados, traziam mensagens para ele, diziam assim: olha, em breve ele vai levar vocês de volta para a terra de vocês. Em breve vocês voltarão para suas casas. Mas Jeremias sabia que não era tão breve assim. Precisava passar 70 anos, como o próprio Senhor fala aqui. Jeremias sabia que essa não era uma verdade para aquele momento. Então Jeremias vem trazer um alerta para o povo, dizendo assim: olha, vai chegar o tempo sim de voltar para casa, mas este não é o tempo. Então abram os ouvidos, abram os olhos, prestem atenção. Ainda é tempo de estarmos aqui e do Senhor falar. Então, para orientar, Jeremias escreve cartas para os anciãos, para os sacerdotes, para os exilados, exortando a que eles se preparassem para uma longa estadia no lugar onde eles estavam no cativeiro. Nós podemos começar a trazer, eu não sei o que é muito tempo, o que é pouco tempo para você. Né? A gente vai envelhecendo, é ruim nessa palavra, a gente vai vivendo mais tempo aqui, a gente não quer que chegue logo o tempo da volta, embora a gente sabe que o melhor lugar para nós estarmos não é aqui, mas é na nossa casa celestial, mas a gente posterga. Mas quanto mais tempo nós passamos aqui neste mundo, quanto mais tempo nós estamos aqui, mais tempo eu e você temos então para buscar ao Senhor. E este texto nos traz uma palavra maravilhosa, uma promessa de paz, uma promessa de esperança e uma promessa de futuro. Quando Deus está dizendo assim, o planejamento, a história que eu tenho para vocês, não é de tristeza, não é de desgraça, não é de perdição, não é plano de que seja o fim, mas eu tenho planos que vocês sequer conseguem imaginar. Mesmo aqui, irmãos, mesmo aqui neste plano, mesmo aqui neste mundo, olhamos dias em que nós sentimos uma dor imensa e achamos que não iríamos suportar aqueles dias. Ainda aqui nós conseguimos ver a mão do Senhor nos conduzir, a mão do Senhor nos levar, a mão do Senhor nos suportar e nos sustentar, porque se não fosse Ele, nós não conseguíamos. Todos nós que estamos aqui neste mundo, assim como este povo lá no cativeiro da Babilônia, vivemos num ambiente que é hostil, num ambiente que muitas vezes não é agradável. Né? Nós andamos às vezes para lá e para lá, perdidos, como fala a palavra, como que sem pastores. Ansiosamente nós andamos, e que bom que vocês estão aqui, que bom que nós estamos aqui, que bom que você está na sua casa neste momento, e você para ouvir essa palavra, porque é isso que nos traz para uma centralidade. É a palavra de Deus que nos traz para uma razão, é a palavra de Deus que nos alerta de assim, olha, em volta tem N problemas, mas existe um Deus que traz centro, existe um Deus que te equilibra, existe um Deus que te sustenta, existe um Deus que te suporta. E é sobre isso que nós falaremos em todo esse tempo. Nessa jornada que nós começamos, e os jovens e os adolescentes já começaram, nós nos aprofundaremos na certeza
de que Deus tem um plano maravilhoso para quem segue a Jesus. Quando nós começamos essa caminhada, o propósito que Deus coloca no meu coração quando eu trago, né, o pessoal que tem caminhado comigo no preparar os cultos, é dizer assim, olha, eu não tenho dúvida que Deus quer de nós esse avivamento de tal forma que a gente caminhe nesses dias que não são tão agradáveis assim, mas que nós possamos caminhar tendo a certeza, a convicção, a plena convicção de que Ele tem o melhor para nós. Se nós não tivermos essa esperança, onde estaríamos nós agora? Se nós não buscarmos essa esperança, como nós vamos caminhar nos dias em que aqui ainda estivermos? Mateus 6,33 diz assim, portanto, vamos abrir lá a Bíblia? Abram lá comigo. Mateus 6,33. A palavra do Senhor diz assim, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas dificuldades. Desafiador, né? Deus é mestre em nos desafiar, mas se Ele nos desafia é porque Ele sabe que quando nós buscamos nele, Ele sabe que quando nós vamos à fonte de água viva que é Ele, quem vai nos ajudar a passar por esses dias, vamos dizer assim, tenebrosos, é Ele. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Então é interessante, tem um discipulado que nós fazemos, e eu gosto de trabalhar essa parte aqui, porque algumas pessoas usam esse texto distorcidamente para dizer assim, a palavra de Deus vai dar tudo o que você quer. Não é isso. Deus não vai dar tudo o que eu e você queremos. Deus não nos trata como criancinhas mimadas, que quando queremos alguma coisa nos jogamos no chão, começamos a pegar pirraça, e Deus fala assim, então tá, toma para parar o choro. Deus vai deixar a gente chorar. Mas aqui ele fala que quando nós colocamos o reino dele em primeiro lugar, quando nós colocamos a vontade dele em primeiro lugar, ele vai nos dar aquilo que ele quer. E ele então vai conduzir a nossa vida ao centro da vontade dele. E aí ele diz assim, por isso não fiquem preocupados. Não fiquem preocupados porque eu sei o que é melhor para vocês. Não fiquem preocupados porque eu daria a vocês todas essas coisas que eu quero, ele diz. Não a que vocês querem. E aí, quando nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, quando nós clamarmos, como nós oramos lá na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, nós então vamos pedir as coisas dele em primeiro lugar, e aquilo que ele quer será para nós, embora a gente possa não entender, mas será o suficiente. E nós vamos viver em contentamento, embora a gente possa não entender. Desafio difícil? Sem dúvida nenhuma. Irmãos, quantas vezes eu e você lutamos contra algumas coisas, insistimos por outras coisas, fizemos do nosso jeito e depois a gente viu que a nossa escolha não era a adequada. Quantas vezes nós erramos ou nós atropelamos e fizemos o nosso caminho e Deus não vai invadir, Deus não vai nos obrigar a fazer o caminho dele, Ele vai nos deixar escolher. Mas quantas vezes nós caminhamos aqui na obediência com o Senhor e lá na frente a gente olha para trás e diz assim, Senhor, eu não entendia nada lá, mas hoje eu te louvo por aquilo que o Senhor fez. Quantos de nós? Todos nós, eu creio, temos esse testemunho para entregar. Daquilo que Deus fez, daquilo que nós não entendíamos, daquilo que foi melhor sobre a nossa vida, embora em alguns momentos doa. Que bom que nós temos esse Deus que continua cuidando de nós. Que bom que nós temos esse Deus que nos convida a essa proximidade. E quando nós trazemos o desafio de ir a águas profundas, de nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, nos aprofundarmos na entrega, então esse avivamento que nós convidamos, que nos leva às águas profundas, é sairmos do raso, é sair da nossa visão limitada, é sair do hoje e procurar de fato a vontade de Deus, e assim nós poderemos mergulhar nesse rio de água viva e nós receberemos dele aquilo que ele tem para cada um de nós, onde ele nos coloca.
Aqui em Jeremias, no capítulo 29, no verso 13, ele diz assim: vocês me procurarão, na outra versão, e me acharão quando me buscarem ou me procurarem de todo o coração. A condição que Deus coloca aqui, o quando, é talvez porque o quando é porque hoje, talvez eu e você estejamos buscando a Deus, mas não de todo o coração. E aqui ele tem uma palavra, ele tem uma promessa para mim e para você, que quando nós o buscarmos de todo o coração, ele se revelará a nós. E Deus não nos poupará a sua face. Esse texto é tão profundo, né? Esse texto é tão glorioso, que embora o homem tenha pecado lá no início, o homem tenha saído da presença de Deus, por causa do pecado nós estamos afastados do Senhor, Deus ainda se volta para o homem, Deus ainda continua amando o homem, Deus ainda continua amando eu e você, e Ele ainda diz assim: olha, presta atenção, quando vocês me buscarem com todo o seu coração, eu me permitirei ser encontrado. É emocionante isso, porque Deus na sua grandeza olha para mim e para você, e Ele fala para mim e para você: quando vocês abrirem o coração, quando vocês tirarem do coração as coisas deste mundo, quando vocês me buscarem com interesse, eu estou aqui desde o começo, e eu continuo te amando, e eu continuo te esperando, e eu continuo disposto a ter uma relação contigo. E então eu te conduzirei, e aquilo que eu tenho para você são promessas de bênçãos, são promessas de paz, são promessas de alegria, não são coisas para te destruir. Deus nos ama, e nós falamos disso na semana passada de forma tão intensa. Deus nos ama e nós precisamos crer nisso. E então nós precisamos buscar ao Senhor de todo o coração. No verso 14 desse texto de Jeremias 29, ele diz assim: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Gente, Deus está dizendo assim: eu me deixarei, eu vou permitir que vocês me encontrem. Eu vou permitir que vocês me vejam. Eu vou permitir que vocês me escutem. Eu vou permitir que vocês busquem em mim orientações. Algumas pessoas dizem assim: eu não consigo ouvir Deus. Eu não consigo entender Deus. Eu não consigo... E eu digo, invista tempo. Invista tempo na leitura, invista tempo em oração, invista tempo em negar a si mesmo, e quando você for falar com Deus, esvazia o teu ser e vai você ouvir Deus. E aqui a palavra está dizendo que quando nós fizermos isso de todo o nosso coração, Deus não vai se esconder de nós. Ele diz assim: eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, por onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Deus quer juntar os dele, Deus quer juntar o seu povo, e quem é o povo de Deus é todo aquele que declara Jesus como o único e suficiente Salvador. Deus quer nos juntar como uma família cristã, não só na vida eterna, mas ainda aqui. Deus ainda quer que a gente faça o ajuntamento aqui nesse lugar. Deus ainda quer, aqui nesse lugar, eu estou dizendo, nas igrejas do Senhor espalhadas, não só na Igreja Batista do Jardim Pinheiros, mas aqui também, você é muito bem-vindo neste lugar. Deus quer nos reunir para que nós possamos cultuar a Ele juntos, para que possamos adorar a Ele juntos, para que possamos passar juntos pelos dias bons e pelos dias maus, e que possamos juntos caminhar, não numa cegueira, mas numa alegria, caminhando juntos, para o dia em que Ele nos levar, ou para o dia que Ele voltar. E então nós experimentaremos disso que nós chamamos de avivamento, que é o despertar do nosso coração para o nosso propósito, que é buscar de fato a vontade dEle, que é ir para a cruz, como nós cantamos, para negar o meu eu, para ser como Ele quer, do jeito que Ele quer, para edificar o reino dEle neste mundo e para alegrar a Ele, para a honra e glória do nome dEle. Deuteronômio 4:29, a palavra diz assim: e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Mesmo que a gente não separe o homem naquilo que a gente chama de tricotomia, uma palavra difícil, e nós olhamos espírito e alma juntos, mas aqui ele traz o coração, e o coração é muito ligado à alma, porque na alma estão as nossas emoções, e Ele nos convida aqui a buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, ou seja, de todo o nosso ser. De todo o nosso ser nós somos convidados a buscar a Ele. 1 João 2,15
A palavra do Senhor diz assim, olha outro desafio. Como que eu vou buscar ao Senhor de todo o meu coração? Como que eu vou fazer isso? 1 João 2,15 diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. No verso 17, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecem para sempre. Então, se você me pergunta como que eu vou buscar a Deus de todo o meu coração, eu preciso permitir que Ele seja o primeiro lugar na minha vida. Que embora eu trabalhe, eu estudo, eu tenha família, eu tenho vida, mas que nesta vida o Senhor seja também o primeiro. Que Ele esteja em tudo que eu faço, que Ele possa comandar tudo que eu faço, que Ele comande a minha mente, que Ele comande o meu ser, que Ele comande a minha história de forma completa, e então eu buscarei a Ele de todo o meu coração. Deus não quer que eu e você venhamos a Ele com o coração dividido. Esses dias, conversando com um adolescente, eu disse para ele, já teve namorada? Ele disse, tive. Falei, se você tivesse sua namorada e ela dissesse assim, eu não gosto de você, você ia querer ficar com ela? Ele disse, não. Falei, então, Deus também não quer. Deus quer que nós venhamos a Ele de inteireza. Deus quer que nós venhamos a Ele amando a Ele e entendendo que Ele é. Por quê? De que forma Deus amou a mim e a você? De que forma Deus mostrou o amor dele a mim e a você? Jamais eu e você conseguiremos mostrar este grande amor na mesma proporção, mas Ele quer que eu venha a Ele e que você venha a Ele de todo o nosso coração. Tiago 4,8, a palavra nos orienta assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E aí ele chama a atenção aqui, Tiago diz assim, pecadores, e nós somos. Não se sinta ofendido, nós somos pecadores. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Ou seja, limpa o coração. Peça que o Senhor limpe o teu coração. Peça que o Senhor limpe o seu ser. E que você possa vir a Ele com inteireza. Deus não vai se manifestar a mim e a você, ainda que nós o procuremos com todo o nosso coração. Se o meu e o seu coração estiver dividido entre aquilo que é de Deus e aquilo que é do mundo, se o meu e o seu coração tiver dúvida, será que é verdade isso que o pastor está falando? Será que esses textos são realmente verdadeiros? Será que isso não é palavra escrita por homens? Não sei qual é a dúvida, que em nome de Jesus eu peço que não tenha no teu coração. Mas se caso tiver, buscar a Deus de mente dividida, Deus não se revelará a mim e a você. Deus não está pedindo para eu e você irmos para um mosteiro. Deus não está pedindo para eu e você ir para uma montanha viver isolado. Deus não está pedindo para mim e para você não trabalharmos, não estudarmos, não convivermos, não nos relacionarmos. Deus não está pedindo para nós sairmos do mundo, mas Ele está nos convidando que enquanto aqui no mundo, Ele seja o primeiro lugar na nossa vida. Ontem eu estava fazendo o discipulado com a Solange e com o Elg lá na Alemanha, e a gente tem estudado a palavra de Deus, e eu feito o discipulado deles para o casamento deles, e eu disse assim para eles no final, Elg e Solange, depois do casamento, o primeiro lugar na sua vida, Solange, será Deus e depois Ele. Elg, no seu coração, primeiro lugar será Deus e depois ela. Porque quando nós invertemos as posições, que seja dentro de um casamento, nós erramos, porque o primeiro lugar na nossa vida precisa ser Deus. Deus precisa vir antes das minhas filhas, Deus precisa vir antes da minha esposa, Deus precisa vir antes do ministério que Ele me deu, porque quando eu inverto as posições, eu deixo de colocar Deus no comando da minha vida e de todo o meu ser. Salmo 51:17, o salmista diz assim, ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido, ou um coração que venha inteiro diante dele. Então nós precisamos entender que Deus não está desesperado, e eu achei interessante porque eu estava lendo algumas coisas sobre isso, e uma pessoa diz assim, mas ele escreveu isso há 15 anos atrás, mas como hoje é mais real do que há 15 anos atrás, ele diz assim, Deus não está procurando curtidas, Deus não está no Instagram, Deus não está, sei lá, nas redes novas, tem aí que nem sei o nome,
Deus não está no Facebook procurando que você fique ali curtindo. Deus não quer uma relação superficial de ter lá, Deus vai dizer assim, eu tenho milhões de amigos no Facebook. Deus não tem Facebook, Deus não tem rede social, Deus é real. Ele quer que a gente vá a Ele de inteireza de coração e não por uma relação de interesse. Deus não quer algo somente no que eu tenho chamado de ir ao supermercado de Deus, buscar aquilo que eu quero. Deus quer ser constante na minha vida e na sua. Nós não devemos entender que nós não adoramos a Deus do nosso jeito. Antes da minha conversão, eu dizia assim, cada um vai a Deus do jeito que quer. E eu não sei se em algum momento você disse isso. Mas eu dizia assim, cada um vai a Deus do jeito que quer, cada um adora. E eu lembro que uma época a Tânia nem frequentava a igreja e ela me fez uma crítica por causa de alguns livros e eu disse assim, nós usamos só a Bíblia. E eu disse para ela, como vocês são limitados? A ignorância é triste, né? Que bom que Deus tem misericórdia de mim e de você também, mas Deus não quer uma relação de qualquer jeito. Deus não quer uma relação do seu jeito. Deus é específico, Ele é caprichoso e Ele quer que eu e você venhamos a Ele de todo o nosso coração. Deus ama a mim e a você, mas Ele não precisa de nós. E nós sim precisamos desesperadamente dEle. O que seria de mim e de você sem Deus? E aí, diante de tudo isso que embasa a nossa caminhada desse semestre, eu convido você, neste período, a permitir que Deus te leve ao centro da vontade dEle, que você abra o teu coração para viver este avivamento que nós procuraremos neste período, abrindo todo o teu ser, abrindo o teu coração, adorando a Ele da forma que Ele quer, vindo a Ele da forma que Ele quer, vindo a Ele de todo o coração, para você experimentar aquilo que Ele fará na tua história, para honra e glória do nome dEle. E aí, se você me pergunta, o que é, pastor, avivamento? O que é, então, isso que a igreja está propondo? E a gente pode dizer que avivamento simplesmente é um convite para a sua vida e para a minha vida de vir para a cruz. É vir para a cruz. Mais uma vez, negue-se a si mesmo e busque a vontade do Senhor. As consequências deste avivamento, de nos propormos e aceitarmos esse caminho que Ele traz para nós, são transformações, são mudanças de pensamento, são quebra de paradigma, são quebras de religiosidade, são encontros reais, não tem nada a ver com sobrenatural, porque Deus já é sobrenatural, é vir de fato a Ele e buscar a vontade dEle para a tua história. Talvez você já esteja fazendo isso e quando eu estava na semana passada, conversando, na quinta-feira a gente tem se reunido de manhã aqui para preparar esse material, o pastor Robson, o Eric, o Mauro, o Emerson também virá daqui a pouco, e a gente conversando sobre isso. E aí eu disse, Deus já nos preparou para este avivamento em setembro do ano passado, quando nós começamos a estudar sobre oração, quando nós estudamos sobre retorno à santidade, quando a gente fez em grupo grande o discipulado de libertação, quando a gente continua caminhando nessa busca, Deus, e eu não tinha noção, não foi algo que eu planejei. E isso alegra o meu coração, porque eu consigo ver que Deus está no controle dessa igreja. E Deus tem nos conduzido onde Ele quer. Então eu não tenho nenhum receio de te convidar nessa manhã, venha junto. Vamos para águas profundas, vamos mergulhar no rio de Deus, vamos mais fundo, vamos sair do raso. Sabe, está com medo, a gente fica molhando o pé, vamos conhecer mais de Deus, vamos nos conhecer com a ótica dEle, com o olhar dEle, e Deus fará maravilhas no nosso meio. E Deus transformará a minha história, e Deus transformará a sua história para a honra e glória do nome dEle. Quando nós cantamos aqui sobre esse rio que vem do trono de Deus, e eu gosto de fechar os olhos quando a gente está cantando essa música, e eu fico imaginando a água em abundância que vem aqui de forma metafórica, mas espiritualmente também, que vem sobre a minha vida e vem sobre a sua vida, e essa água que nos lava, essa água que nos purifica, essa água que nos transforma, essa água que nós podemos sentir na nossa pele, o toque da mão de Deus sobre a minha vida e sobre a sua, para que nós possamos ir de coração limpo, de mãos lavadas, ao trono dEle, para glorificar a Ele, o Deus da nossa história. Quero convidar o pessoal do louvor a subir. E à noite nós vamos continuar essa introdução.
E eu vou me aprofundar à noite, olhando alguns passos para começar a viver o avivamento. Se você está aqui no templo, se você está em casa, se você se interessou por esse tema, se você gostaria de cumprir essa jornada, coloca aí o teu celular para despertar às 18 horas. Eu acho que a gente ainda tem algumas inscrições para o culto, mas não deixe de ouvir. Eu não posso hoje, os nossos cultos estão lá gravados no YouTube e no Facebook, mas venha buscar o mais de Deus. Eu creio que nós sairemos lá na frente transformados, edificados, para a honra e glória do nome dEle, porque Ele é Deus que nos ama. Aqui em Jeremias, no verso 13, a palavra do Senhor diz para mim e para você: quando vocês me buscarem de todo o coração, deixa eu achar ele aqui de novo, o texto de Jeremias que eu acabei de ler. Aqui eu queria a outra versão e não a da minha Bíblia, porque a de lá eu acho ela mais completa, mas vamos lá. Jeremias 29, 13. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração. Esse é o convite do Senhor nessa manhã para mim e para você. Talvez você tenha medo. Talvez você não compreenda muito. Talvez você comece a entender que buscar a Deus de todo o coração compreende entregar as rédeas da história nas mãos dele. Talvez, assim como eu, num período da minha vida, resisti tanto a entregar tudo a ele, achando até de uma forma soberba que eu tinha governo sobre a minha vida. E o convite do avivamento é tudo trazer a ele de forma plena, entendendo que ele terá sempre poder para agir sobre a minha vida e sobre a sua. Eu quero convidar você e nós vamos louvar ao Senhor com essa canção novamente. E enquanto você canta, peça para que o Senhor fale contigo. Se tem temores, peça que Ele pontue e que você possa pôr diante dEle. E nós vamos orar juntos, no início dessa caminhada, no início dessa jornada, para irmos ao encontro de Deus, porque Ele sempre esteve ali, de braços abertos, para mim e para você. Alguns dizem que não somos nós que estamos caminhando, mas Jesus está vindo em direção. Jesus está vindo. Cada dia que passa, Jesus está mais próximo. Mas Ele espera o quando eu e você nos levantarmos, o quando eu e você dermos o primeiro passo, o quando eu e você dissermos: Senhor, estou aqui, não sei muito bem, mas eu quero trilhar esse caminho e agora eu vou andar. Me toma pelas mãos porque eu sinto medo, sinto insegurança, mas eu quero experimentar do teu rio sobre a minha vida. Vamos nos colocar em pé? Existe rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que cobrem o trono, águas que curam, que por onde o rio passar, tudo vai transformar. Leva de nós, Senhor, aquilo que não agrada ao teu coração. Pois leva a vida do próprio Deus. Neste rio está, neste lugar. Vem, Senhor, e derrama da tua graça sobre nós, o teu povo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a mergulhar nas tuas águas, Senhor.
Leva-nos profundo, Senhor, em nome de Jesus. Sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam e limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Derrama água abundante sobre o teu povo, Senhor. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Nessa manhã, o Senhor quer transformar a tua história, não só com essa água que vem de fora, mas essa água que vem de dentro, dessa água que você pode beber, que vem do trono dele, dessa água que nos transforma e que nos lava e que nos purifica, dessa água que talvez a gente não consiga entender, mas que vem do trono de Deus, que é a presença de Deus sobre a minha vida e sobre a sua, dessa água que nos leva a fluir no avivamento daquilo que Deus quer fazer sobre a sua igreja, dessa água que nos leva ao centro da vontade de Deus, que vai tirando de mim e de você aquilo que não agrada a Ele, que vai nos conduzindo dia a dia a estarmos mais próximos dEle, a refletirmos a imagem de Jesus onde Ele nos leva, experimentar das águas do trono de Deus, entrar profundo neste rio. Ir a águas profundas é o convite do Senhor para mim e para você nessa manhã, sem medo, porque Ele não traz afogamento, mas Ele traz libertação. Ele não traz pânico por causa das águas, mas Ele nos traz alegria, porque essa água é a água que vem do trono de Deus e que transformará a minha vida e a sua para a honra e glória do nome dEle. Essa água que nos levará não só a estarmos no centro da vontade de Deus, mas a refletir a este Deus onde Ele nos levar. Permita que o Senhor te conduza nessa manhã. Permita que o Senhor traga no teu coração a alegria de fazer parte dessa jornada. Fale com Deus daquilo que neste dia, já nessa manhã, o Senhor ministra no teu coração. Daquilo que pode dividir o teu coração nessa manhã, traga ao trono dele e diz: Senhor, isso eu entendi que não é do Senhor, mas eu não sei como lidar e eu trago no teu trono, Senhor, e eu quero vir de todo o coração diante de ti. Entregue a Ele, porque Ele é o Deus da tua história. Aqui em Jeremias, quando ele fala: quando vocês vierem a mim de todo o coração, no verso 14 ele diz: eu me mostrarei a vocês. Não tenha medo de experimentar da face de Deus, não tenha medo de experimentar da presença de Deus,
Não tenha medo de ser conduzido por Deus, porque eu e você fomos criados por Ele e para Ele. Queremos, Deus, nessa manhã te louvar. Queremos te agradecer pelo convite de irmos às águas profundas. Queremos te agradecer porque sabemos, ó Deus, que só poderemos descer as águas porque o Senhor nos conduzirá. E nós, o teu povo que estamos aqui no templo e nas casas e acompanhando este culto através da internet, colocamos a nossa vida diante do teu trono e entregamos, ó Deus, as rédeas, as coordenadas da nossa vida ao Senhor, porque nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos do teu norte, precisamos da tua direção, precisamos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos tome no colo e que o Senhor nos leve. Mas nós queremos experimentar do teu avivamento e da tua presença. Que o teu Espírito possa tirar todo medo, todo constrangimento, que o teu Espírito possa tirar toda dúvida e que o teu povo possa vir ao Senhor de todo o coração, de mãos limpas e de coração puro, para a honra e glória do teu nome. Continua ministrando a nossa vida nesse dia, continua falando conosco no culto dessa noite, e que nós possamos nos alegrar por estar na tua santa e poderosa presença. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que você tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.